Cida, eu sou psicóloga. Hoje começa o primeiro vídeo de uma série onde nós vamos tratar a respeito dos transtornos psicológicos. O primeiro que nós vamos falar é sobre a depressão. Hoje é considerada a doença do século e nós sabemos que 322 milhões de pessoas no mundo sofrem. No Brasil nós temos um quadro de 11,5 milhões de pessoas que sofrem também. Sabemos que no Brasil é o maior número de pessoas com depressão. Saiba que você não está só e nós vamos tratar de alguns aspectos que vão te ajudar a reconhecer se você é uma pessoa depressiva ou não, e também a buscar ajuda, tratamento, que é muito importante. Hoje existe um preconceito muito grande, onde as pessoas, de modo geral, pensam que depressão não é doença. E esse preconceito as pessoas expressam, geralmente com algumas frases tipo: nossa, mas você tem que se esforçar, você tem que sair dessa. É importante que você se cuide. Olha, você precisa estar forte, você precisa vencer os seus problemas. Por causa disso, metade das pessoas que possuem a depressão não buscam tratamento. Elas se isolam, elas ruminam seus problemas e elas acabam muitas vezes recorrendo a uma forma de se livrar do problema, a uma forma drástica, como é a questão do suicídio. Nós estamos diante de pessoas sofrendo deste quadro, nós temos que ser delicados com relação ao tipo de abordagem que vamos ter com elas. A depressão, ela é percebida, a princípio, por uma tristeza, por um sentimento de inadequação, e ela vai se estendendo para quadros mais profundos. Mas como diferenciar a tristeza comum da tristeza da depressão? Podemos dizer que elas estão concentradas em dois aspectos: a tristeza por fatores externos e a tristeza por fatores internos, que é considerado um quadro clínico. Eu vou resumir para você alguns sintomas próprios do quadro de depressão. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo não possa se enquadrar em nenhum deles, ou realmente não vivencia a depressão. Mas talvez você conheça alguém que seja da família, algum amigo ou amigo de um amigo. Então vai ser importante você saber a diferença entre a tristeza comum e a tristeza da depressão, quais os aspectos que estão inseridos nesse segundo quadro, nessa segunda condição, para que você possa dizer se uma pessoa é passível de depressão ou não. É lógico que, para se formular um diagnóstico, é necessário o profissional da área. Não é você olhar, saber, olha, ela está triste de determinada forma, então ela está depressiva. Não. Bem, a primeira coisa é a questão da tristeza, como eu falei, né? A tristeza incessante, um sentimento ruim por dentro, nada tem alegria, você não consegue desfrutar de nenhuma atividade com prazer. Você tem falta de energia, indisposição a maioria do tempo, né? Problemas com a alimentação, às vezes você não come direito, ou você come demais, ou você não dorme bem, transtornos ligados ao sono também, você não dorme bem, ou você só quer dormir, né? Tem esse outro aspecto. Geralmente, esse transtorno do sono ou da alimentação está ligado à incapacidade de controle ou de autocontrole. Outro sintoma comum é a autoestima baixa, autodepreciação. Geralmente a pessoa se desqualifica, tanto nas questões de habilidades como em outras questões do dia a dia. A pessoa também é incapaz de realizar tarefas que antes lhe davam prazer e deixam de realizar porque já não obtém esse prazer
e isso dificulta no desenvolvimento dela no dia a dia. Acaba tendo poucos resultados nas tarefas que faz devido a essa baixa energia, esse sentimento que nada tá bom, é incapaz de tudo, então deixa de realizar muitas coisas possíveis de realizar. Outra questão são as queixas somáticas ou psicossomáticas, né, que está ligada a uma questão de doença física, são sintomas físicos, né, mas não tem nenhum quadro clínico que justifique fisicamente. Geralmente são dores de cabeça, dores no estômago, taquicardia, as dores no corpo, as dores generalizadas, transtornos ou distúrbios da sexualidade ou distúrbios fisiológicos, né, que também estão ligados à questão psicossomática. Bem, então vamos fazer aqui uma diferenciação. Como saber então a tristeza? Qual é a tristeza comum e qual é a tristeza de depressão? A tristeza comum, geralmente, ela é resultado de uma perda real, ou seja, alguém que faleceu, um ente querido, um amigo, um conhecido, ou uma perda de namoro, um término de namoro, um casamento desfeito, perda de filhos, e aí vai, perda de um trabalho. Geralmente, nessa perda, existe um período em que a sua tristeza ela persiste. Esse período é chamado de período de luto, seja em qualquer aspecto de perda. Aí você vai sofrer, você vai chorar, você vai se entristecer, mas cumprido aquele período, o seu ego se fortalece e você encontra novas perspectivas e passa a viver seu dia a dia de forma normal. Já na perda que é ligada a um quadro clínico, essa perda está mais voltada para si mesma. É como se a pessoa se sentisse danificada por dentro, lesada, a pessoa sente que tem parte de si perdida ou danificada. Na tristeza normal, geralmente, a dor ela vem como se fosse ondas. Está ligado muito a lembranças. De acordo com suas lembranças, você vai sentindo a dor. Então, ela vem e vai. E à medida que o tempo passa, o espaço entre uma dor, um sentimento de dor, lembrança e mais dor, ele fica um pouco mais distante, até que chegue o momento em que você vai lembrar raramente, mas já consegue distanciar a lembrança, o pensamento dessa dor. Já na tristeza da depressão, essa dor é implacável, ela vem como um turbilhão e ela geralmente tira toda a energia da pessoa, joga a pessoa para baixo, dificulta a pessoa a pensar, raciocinar com clareza, acaba sendo uma dor mortificante e não tem tempo para acabar. Ou seja, a depressão é o oposto do luto ou da perda. Essas duas tristezas são opostas. Na depressão, os processos cognitivos, afetivos e imaginários, que são impactantes no quadro clínico, operam de modo sutil, crônico, organizacional e de perpetuação na estrutura do eu, ao qual nós chamamos de self. Existe um pensamento característico no processo de depressão. E quais são esses pensamentos? Primeiro, os pensamentos introjetivos. Os introjetivos, a pessoa chega a falar que ela não é boa o bastante, que ela é um erro, que ela é uma coitada, uma vítima, ou que ela é uma pessoa muito má. No pensamento chamado de pensamento anaclítico,
a pessoa ela fica achando que ela tem um vazio muito grande, ela sente esse vazio, ela se sente totalmente solitária, ela acha que ninguém a ama, ninguém quer ficar perto dela, que ela não tem atrativos para que isso ocorra, e sempre acha que ela precisa de alguém. Geralmente é uma pessoa codependente, ela fica na sombra de alguém. Devido a isso, ela precisa estar conectada, ela precisa sempre de uma conexão. E ela só sente a energia através do outro. É uma pessoa que, ela quando não tem, se por acaso ela não tiver alguém por perto, ela está sempre com pensamentos para baixo, pensamento de tristeza, muitas vezes se joga as faltas de autocuidado, auto-higiene e age desta forma. Bem, aí nos perguntamos, a depressão é própria de alguma faixa etária? Não, a depressão não é própria de faixa etária. E muitos estudos hoje reconhecem que até os bebês eles estão sujeitos à depressão. E muitos passam pelo tratamento, hoje já temos especialistas voltados para essa faixa etária e para diversas outras. Geralmente é perceptível na adolescência. Por quê? Porque na adolescência a mudança da infância para a vida adulta cria a pessoa quer ficar sozinha. Geralmente na adolescência a pessoa tem aquele momento de isolamento, de crises existenciais, e muitas vezes a depressão ela é propícia nessa idade, devido a todas essas crises, um turbilhão de crises que o adolescente passa. Então, chegamos ao final do nosso vídeo. Esse é o primeiro, mas logo nós teremos o segundo, eu vou estar divulgando, mas é muito importante, a princípio, você saber diferenciar a tristeza comum da tristeza do quadro de depressão, para que você possa ajudar as pessoas que por acaso estejam ao seu redor. Gostei de tê-lo comigo até o final do vídeo, que seja assim com os demais, e você, para que você possa também, juntamente comigo, ajudar mais pessoas ou ajudar as pessoas, dê um like no meu vídeo e compartilhe para que as pessoas possam ter acesso e aprenderem o que você pôde aprender hoje. E até a próxima, boa sorte!